Boa noite, todo mundo. Como estamos? Todos bem? Eu estou aqui, mais um vídeo, mais um estudo, mais um profeta. Estamos passando pelos profetas, né? Dos reinados de Judá e dos reinados do norte de Samaria. Passamos por Isaías, passamos por Miqueias e hoje vamos começar Oséias. O nome Oséias significa salvação. Salvação. Talvez os pais de Oséias estivessem aguardando pelo profeta, né, pelo Messias, e resolveram colocar o nome do filho de salvação, pensando, quem sabe ele vai ser o Messias, né? Colocaram Oséias no nome do rapaz. Bom, Oséias nasceu na Galileia. Ele era do Reino do Norte. E o ministério profético dele foi direcionado ao Reino do Norte. A capital do Reino do Norte era Samaria. Ele profetizou na mesma época de Isaías, começou provavelmente pelo mesmo tempo de Isaías e foi até o rei Ezequias. Ele não pegou o reinado de Manassés também, por quê? Como ele era um profeta do Reino do Norte, vocês lembram que Senaqueribe, o rei da Síria, que hoje é o Iraque, invadiu todo aquele território ali em cima e destruiu Samaria e levou cativo todo mundo, né? De Samaria para a Síria. Porém, como Oséias era o profeta e Oséias sabia o que ia acontecer, eu acredito que Oséias ele escapou, porque ele foi parar na Babilônia, que estava começando a crescer, né? E onde o profeta morreu. Ele morreu na Babilônia. Provavelmente ele foi morto, apedrejado. Essa é a tradição mais forte com relação à morte de Oséias. Eu estava imaginando ontem à noite, pensando, por que será que Oséias, ao invés de descer para a Judéia, ele subiu para a Babilônia? Talvez Oséias pensou que Senaqueribe ia descer também para a Judéia, iria também destruir Jerusalém, como ele havia destruído Samaria, no Reino do Norte. E, por certo, ele pensou, eu fujo para a Babilônia, porque lá o rei Senaqueribe não vai se atrever a invadir, porque a Babilônia estava começando a crescer, e ele não queria invadir alguém mais forte ou no mesmo level dele. Então, acho que o profeta Oséias pensou que, fugindo para a Babilônia, ele ia conseguir escapar. Ele realmente escapou por um tempo, mas não por muito tempo. Mas vocês sabem que Deus deu livramento a Jerusalém. E Senaqueribe, né? Lembra daquela história que Senaqueribe mandou o general dele lá para desafiar o povo, né, de Jerusalém. E Ezequias ficou muito, muito preocupado, mandou os ajudantes dele conversar com Isaías. E aí Isaías falou, não se preocupe, né? Ele vai ouvir um fuco lá do país dele, ele vai voltar para o país dele, ele não vai conseguir chegar a Jerusalém. E foi realmente o que aconteceu. Então, Oséias não deve ter sido revelado para ele essa situação, porque ele não fugiu para a Judéia, ele foi lá para a Babilônia. Ele morreu na Babilônia, como eu já disse. Provavelmente ele foi apedrejado.
E os discípulos dele, que também devem ter fugido com ele, conseguiram depois trazer os remanescentes de Oséias e sepultaram ele na Galileia. Se vocês quiserem pesquisar, é só olhar no Google, tem a localização onde provavelmente não é certo, mas provavelmente há discussões a respeito, mas está lá um túmulo que é dedicado a Oséias, lá na Galileia, na Baixa Galileia. Então, essa é a história de Oséias. Ele foi um profeta que profetizou muito tempo como Isaías. Ele também não morreu cedo, ele deve ter morrido por volta dos 70 anos, então ele realmente passou por todos aqueles reis, os mesmos reis, ele começou também na mesma época, no rei, antes do rei Uzias, né? Ele também estava lá, ele não estava lá porque ele era da Galileia, mas ele também estava vivo na época em que Uzias morreu, e talvez o chamado dele também tenha acontecido mais ou menos na mesma época de Isaías. Ele só morreu um pouco antes de Isaías, porque ele não pegou Manassés, né? Bom, essa é a história do profeta Oséias. É um profeta que tem algumas situações complicadas na vida dele. É bem complicado a gente entrar na cabeça do Eterno para saber por que ele faz as coisas do jeito que ele faz as coisas que ele faz. Na verdade, o Eterno, ele é absolutamente dono de todas as coisas, de todas as criaturas, todos nós saímos dele, todos nós vamos voltar para ele. Então, não temos como dizer, você estava errado, por que você fez isso, né? Ele sabe por que ele convida os seus profetas a assumirem certas situações que aparentemente são contrárias ao que ele mesmo diz, mas que, como os profetas, eles eram como se fosse um espelho do que aconteceria com os povos e do que os povos estavam fazendo. Então, a gente até que entende por que certas situações aconteciam na vida dos profetas. Como, por exemplo, entender por que Isaías teve que andar pelado 3 anos, né? Na vida de Miqueias, a gente não viu nenhuma situação embaraçosa como essa, né? Mas Miqueias também morreu mais cedo. Miqueias morreu provavelmente com 40, 41 anos, então ele nem teve tempo, né? Muito tempo de, de, do Eterno exigir dele algumas situações complicadas. Mas como tanto Isaías como Oséias, eles viveram muito tempo, tiveram um ministério muito longo, talvez isso explique algumas situações pelas quais o profeta passou. Tem outras situações embaraçosas também na vida de outros profetas que nós vamos estudar, como, por exemplo, o profeta Ezequiel, que teve que fazer. Ele também foi submetido a certas situações embaraçosas e diferentes, né? Mas vamos lá, o primeiro capítulo do livro do rei Oséias. Lembrem que ele era um profeta que profetizou em Samaria, no Reino do Norte, no reino que foi levado por Senaqueribe e que foi completamente destruído pelo rei Senaqueribe, pela Síria. Tá? Vamos lá. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Esse Jeroboão aqui, ele reinou muito tempo. Ele foi quase que igual Manassés, que Manassés, depois de Ezequias, o filho de Ezequias, aquele que veio depois da oração de Ezequias, né, que pediu mais 15 anos, o Manassés ele reinou 55 anos. Esse Jeroboão aqui também reinou muito tempo, viu? Mas é interessante que esse Oséias, né, Oséias, ele
ele estava também na época do profeta Elias e do profeta Eliseu, porque o profeta Elias e o profeta Eliseu, eles estavam no reinado de Acás, lembra? De Jezabel? Então, eles também estavam na época o profeta Osés também estava na época do profeta Elias e do profeta Eliseu. É interessante pensar nisso, né? Mas ele viveu mais do que os dois, mais do que Elias e mais do que Eliseu. Porque Elias foi arrebatado ainda no reinado de Acás. Logo depois do reinado, no período do reinado de Acás, Elias foi arrebatado na carruagem de fogo. Está vendo como é interessante a gente eh, a- se colocar na época para que a gente possa entender as mensagens, tá? Como ele reinou muito, como o profeta Oséias profetizou durante um período muito longo, uma média de 50 anos, vamos dizer que ele começou o seu ministério profético aos 20 anos. Se ele morreu aos 70, ele teve 50 anos de vida profética. Então, ele viu, ele conheceu, porque Elias também era lá do Reino do Norte, tá? O profeta Elias também era do Reino do Norte, o profeta Eliseu também era do Reino do Norte. Eles desciam para o Reino do Sul, mas o ministério deles maior foi lá no Reino do Norte, tá? Tanto de Elias quanto de Eliseu. Mas Elias não deixou escrito e nem Eliseu deixou escrito. Oséias também não escreveu as profecias dele. Os discípulos dele é que escreveram as profecias dele. Isaías escreveu as profecias dele. Tanto é que hoje nós temos pergaminhos que foram achados lá na Jordânia, né, nas cavernas da Jordânia, dos manuscritos de pedaços do livro de Isaías. Porque Isaías escreveu as suas próprias profecias, como também Miqueias. Oséias não escreveu suas profecias, nem Elias e nem Eliseu. Os escribas que escreviam as profecias desses profetas, tá? Então vamos lá. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Acás, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, Jeroboão, filho de Joás e rei de Israel. A mulher e os filhos de Oséias. O princípio da palavra do Senhor, por intermédio de Oséias, disse o Senhor a Oséias. Vamos ver o Senhor, o que o Eterno vai pedir de Oséias. Te prepara que foi coisa esquisita. Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Lembra que eu disse para vocês que às vezes o Eterno pede coisas dos seus profetas que aparentemente ele disse que não era para fazer? Foi-se, pois. Você imagina a situação desse profeta, gente? Ele sabia que ele ia ser caluniado, ele sabia que todo mundo ia falar mal dele, ele sabia, mas ele era um profeta. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Dublém, e ela concebeu e lhe deu um filho. Então o Senhor lhe disse: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Coitado desse filho também, né? Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel.
O lugar tomou o nome do menino. Tornou ela conceber e deu à luz uma filha. Então ele disse, o Senhor disse, põe o nome de Lo-Ruamá, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei. E o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. O profeta então sabia que Judá seria preservado. Por que será que ele não desceu para não atrapalhar o trabalho de Isaías e de Miqueias, que já estavam profetizando lá no reino de Judá? Pois aqui está falando, ó. Depois que ela teve a menina, que ela chamou de Lo-Ruamá, porque o Senhor não ia mais compadecer-se de Israel, mas que tiraria deles tudo, como tirou. Mas da casa de Judá me compadecerei. Da casa de Judá, quer dizer, do reino do sul, o Senhor ia se compadecer. E o Senhor ia salvá-los. Não, pois não o salvarei pelo arco, não é pela força humana que o Eterno ia salvar Judá. Não é pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E vocês viram como é que o Senhor salvou, né? Jerusalém. Ele lembra, né, da história, né? Que o Senaqueribe ouviu que alguém estava invadindo a terra dele, né? Eu acho que eram lá do Egito que estava tentando pegar lá a Síria. Então ele ouviu que estavam fazendo guerra lá no país dele. Ele voltou correndo, né, para salvar o país dele, que era Nínive, que é a cidade de Nínive. E aí foi o Senhor quem salvou. Foi o Senhor quem salvou, porque mandou ele instigou outro país a tentar invadir a Síria, né? Depois de haver desmamado a Lo-Ruamá, concebeu e deu à luz um filho. Então disse o Senhor, põe o nome de Lo-Ammi, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Com relação à casa de Israel, com relação às 10 tribos, com relação à capital, Samaria. Todavia, o número dos filhos de Israel será como areia. Ai, que Deus confuso, meu Deus do céu. Tem hora que eu fico olhando assim, pensando, meu Deus do céu, como é que vai entender isso? Olha aqui, gente. O Senhor falou que ia destruir. O Senhor falou que não ia ter mais compaixão de Israel. Mas aqui no versículo 10 ele fala, todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Oh, glória! Porque isso aconteceu. Estamos nós aqui? Não é? Que não pode medir-se nem contar-se. No lugar onde lhes dizia, vós sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel, juntos, nossa, estou arrepiando todinha, gente, das pernas até a minha cabeça, toda arrepiada. Eu estou toda arrepiada porque eu estou percebendo o cumprimento dessa profecia. Ainda não se cumpriu 100%. Não, mas vai se cumprir. Porque se o resto cumpriu, ô Zé, que Deus o tenha. Os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão
sobre si uma única cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Oh, Deus maravilhoso. É um capítulo bem curtinho, viu, gente? Mas é um capítulo lindo, porque ele fala da destruição, ele fala que vai trazer, que vai espalhar, ele manda o profeta se casar com uma prostituta, tem 3 filhos, cada filho tem um nome mais esquisito do que o outro, todos eles dizendo que vai destruir, que vai acabar, que não tem mais misericórdia. Esse é o significado desses nomes. Mas no fim, ele diz: eu vou, os filhos de Israel, todavia, porém, num futuro longo, daqui milhões, daqui hundreds of years, daqui centenas de anos, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Eu estou destruindo, eu estou acabando com eles aqui, eu estou mandando eles para fora, eu estou mandando eles, escravizando eles, deportando eles da terra, mas no fim, todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se, no lugar onde se lhe dizia: vós não sois o meu povo, porque era o nome do primeiro filho dele, Jezreel. Eles vão ser chamados, eles serão chamados os sois filhos do Deus vivo. Onde Deus disse: vocês não são meus filhos, que é o primeiro nome, né? De Israel. Eles serão chamados, os povos lhes dirão, o meu povo se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Jacó, os filhos de Judá e os filhos de Israel, as 2 tribos que estavam divididas naquela época, no futuro juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça. Não vai ser mais reino do norte, não vai ser mais reino do sul, mas vai ser um reino só. Uma cabeça só vai dirigir os 2 povos. As 12 tribos estarão unidas e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. O Senhor vai mudar o nome de Jezreel, o significado do nome de Jezreel, para vós sois filhos do Deus vivo. Talvez por isso tenha o vale de Jezreel em Israel até hoje, porque o Senhor ainda não cumpriu essa profecia. Ai, Jesus. Gente, eu sei que é complicado as pessoas entenderem o que está acontecendo hoje no mundo, mas é necessário que tudo isso aconteça para que essas profecias se cumpram. E elas vão se cumprir, né? Por isso, vamos continuar orando por Jerusalém, pela paz de Jerusalém. Vamos continuar orando pelo povo cristão que está pelo mundo, porque hoje nós somos as outras tribos. Porque agora o Senhor tem que também nos enxertar nessa oliveira.
também fazemos parte desses filhos que irão se congregar em Jerusalém, né? Não precisamos morar em Jerusalém, só visitar de vez em quando, como eu faço. Porque nem caberia, né, gente? Porque o pedaço de terra lá que eles ocupam agora é muito pequeno. Mas isso vai ser alargado também, porque todo o território prometido pelo Eterno para Abraão e depois por Moisés nunca foi ocupado. Nunca foi ocupado ainda. Mas eu acredito que na época do Messias isso será instalado. Amanhã castigo a restauração de Israel. Amanhã dá para fazer 2 capítulos, porque o capítulo 3 é bem curtinho. É outra situação difícil para o profeta. Oh, Jesus de Nazaré. Os profetas de hoje não sofrem nada, gente. Os profetas antigos é que sofriam, viu? Pela madrugada. Como é que pode? Mas é isso aí. O Senhor, Ele é dono de todas as coisas. Ele faz o que Ele quer, né? Fiquem com Deus. Tenham uma boa tarde aí no Brasil. Ou uma boa noite. Não sei que hora você vai ver. Mas que o Senhor te abençoe e te guarde, né? E vamos meditar naquilo que estudamos hoje. Tem muita lição a ser aprendida. Então tá, tchau, tchau.